Olá, muito obrigado por conectar com o LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aqui conversaremos como especialistas sobre meio ambiente. Eu sou o Fernando Lelis, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite em conversar conosco aqui sobre as atitudes, as ações, as responsabilidades de um engenheiro de meio ambiente, um engenheiro ambiental e de segurança. Muito bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade aí de a gente bater um papo, conversar aí sobre os desafios do engenheiro ambiental, sua versatilidade, sua área de atuação. Bem legal. Fiquei muito feliz com o convite. Eu que agradeço. Para nós aqui do LelisCast é uma honra. Aos nossos ouvintes aí, nós estamos aqui diante de um excelente profissional com 16 anos de atuação no mercado. E para os ouvintes iniciantes na área de meio ambiente, de segurança, fique atento aí que vai ter diversas dicas para você que está iniciando na carreira. O Guilherme ele tem mais de 16 anos de carreira profissional, ele é engenheiro ambiental de segurança, tem MBA também em gestão ambiental, auditoria, perícia em administração e também gerência de cidades. Recentemente, Guilherme, eu vi uma publicação sua no LinkedIn falando sobre a atuação do engenheiro ambiental no seu dia de trabalho, seus desafios ao longo aí do dia a dia. Como é que você acredita, Guilherme, que... Conta um pouquinho primeiro aí do seu histórico profissional, como é que tem sido sua carreira? Então, Fernando, eu sou formado fiz bacharelado em engenharia ambiental, né? Desde 2007 sou formado. Depois fui fazendo essas pós-graduações. Em 2021 eu terminei a engenharia de segurança, mas sempre atuei na área ambiental. O que é importante, eu acho que aí para os ouvintes, quem também está começando. Eu, quando me formei em 2007, eu fiquei aí um ano praticamente parado, buscando oportunidades, tá? E aí consegui, né? Demorou um pouquinho, consegui. Trabalhei na administração pública, né, numa prefeitura do interior de São Paulo, uma prefeitura de 15 mil habitantes. Eu era engenheiro ambiental, mas eu era o responsável, né? Na prefeitura eles denominam o cargo de diretor. E eu era responsável aí por toda a parte de gerenciamento de resíduos, desde a coleta até a sua destinação final. E o tempo que eu trabalhei lá, trabalhei com elaboração de projetos. No estado de São Paulo, a gente tem o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, né, o FEHIDRO. Então, a gente elaborava projeto para conseguir recursos financeiros para o município. Trabalhei em duas ampliações do aterro sanitário municipal lá. Regularizamos o cemitério na época que eu era responsável. Nós depois fechamos, na época que saiu o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, a gente fechou um convênio com o governo do estado de São Paulo. Lá eu acho que eu fiz mais de 300 CAR para propriedades rurais pequenas, né, gratuito. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, assim, muito boa. E eu falo que ela me deu um suporte que muitas vezes as pessoas não têm no meio acadêmico. Quando a gente está no meio na academia, a gente sai um pouco cru. E você vai entender o que eu vou estar falando. E muitas vezes a gente não tem um traquejo na gestão de pessoas. Como tratar, conversar, né? Eu acho que talvez isso falta muito na grade curricular e hoje de grandes faculdades, essa parte de gestão de pessoas, né? Trabalhar, se relacionar. Depois, eu teve um tempo aí de 2011 a 2012, eu fiquei no Espírito Santo, né? Trabalhei numa construtora de São Paulo, que estava fazendo uma obra no Complexo de Tubarão, da Vale, no Espírito Santo. Ela fazia bases civis, eram grandes blocos de civis, para instalação de torres metálicas. Lá eles fizeram, não sei se os ouvintes já ouviram falar, o Wind Fence, né? Que é uma proteção de uma tela de proteção contra vento, né? Contra a arrasto de material particulado aí dos pátios de carvão de minério. Isso. Lá eu era responsável pela parte do SGI mesmo, né? Respondia a matriz de São Paulo, mas eu era o ponto focal lá na obra. Então eu trabalhei com plano de gestão ambiental, plano de qualidade de obra, plano de gestão de resíduo, né? Nas certificações.
Volto, né? 2013 eu volto lá para o interior de São Paulo, trabalhei até 2016 com essas atividades que eu já discorri, e depois eu vou trabalhar numa empresa do setor de geração de energia elétrica, onde eu estou até hoje, né? Trabalhando na área de geração de energia elétrica. Hoje, dentro da empresa, eu sou responsável aí pela parte de alguns programas ambientais aí que estão vinculados aí a 8 empreendimentos hidrelétricos, 2 pequenas centrais. Então, toda a implantação de projetos de restauração ecológica que estão voltados ao licenciamento ambiental passa por mim, e a parte de socioambiental, né? Toda a parte de educação ambiental também eu estou atrelado, está vinculado às minhas atividades. Como a empresa é certificada na 14001, eu dou um suporte aí, trabalho também com um especialista nessa área para manter as certificações. Acho que eu resumi aí Resumão, né? um pouco das atividades aí. Ô, Guilherme, legal. Eu gravei até um podcast sozinho, que a gente chama de Solocast, onde eu falei o que faz um analista de meio ambiente, que era o meu cargo anterior, e depois eu gravei, né, uma outra pessoa, a visão de uma própria analista de meio ambiente, posso citar o nome dela, né? A Emiliane, era uma ex-colega de trabalho, hoje não é mais, mas enfim, de carreira, e ela também falou alguma coisa sobre o que faz um analista ambiental. E aí, como a gente não tinha conversado com nenhum engenheiro ambiental e de segurança, aí, Guilherme, você falou um pouquinho sobre aterro, vocês até regularizaram o cemitério, você falou sobre o cadastro ambiental rural. A gente não precisa entrar nesse detalhe, porque em outro assunto a gente pode falar sobre isso, não é muito detalhe, né? A gente quer falar assim, da gestão ambiental mesmo e das atividades do dia a dia. Você falou um requisito bem importante, independente da área de atuação, seja um biólogo, seja um engenheiro ambiental, é a relação com as pessoas, é aquele trabalho de liderança. Então, é um dos requisitos. Cite mais alguns requisitos aí, Guilherme, assim, é uma espécie de conselho, uma espécie de profissional gabaritado que é você, para o jovem. Ó, se você entrar, gestão de pessoas, e aí lista mais alguns requisitos aí, para que os nossos ouvintes aí, iniciantes, ou até quem já está no dia a dia, né, se atente para a carreira do engenheiro ambiental de segurança. Então, só complementando também, Fernanda, eu sou formado em engenharia e tudo, mas hoje o cargo que eu atuo é como analista também, tá? De meio ambiente. Ah, tá certo. A gente é formado em engenharia, mas também atuo como analista. Legal. E aí entra uma outra discussão dos conselhos de classe. Fico por uma outra hora. Verdade. Mas então, o que eu vi nesses anos aí, né? Na parte de engenharia, gestão de pessoas. Então, assim, sempre tá um bom relacionamento, o respeito aos colegas de trabalho, né? Eu falo que a gente nós não precisamos gostar de todo mundo, mas devemos respeitar todos. Acho isso é muito importante. Atualizações, eu acho que um bom engenheiro aí, tanto na área ambiental de segurança, mas todas as profissões, tem que estar atualizado aí com a legislação ambiental, com cursos. Às vezes a gente não tem recurso para fazer, né? A gente sabe que alguns cursos são caros, mas que nem. Você tem cursos muito bons. Recentemente eu fiz um pelo Senar, gratuito, que é do ESG no ambiente rural, né? No meio ambiente rural. Uma ótima didática do Senar, né? Até acho que nós temos que ressaltar. Quer dizer, é um curso gratuito que deu me abriu bastante a mente aí e dá oportunidades de futuros projetos, né? O governo aí, só falando, tem um plano ABC, que é o plano de descarbonização aí da área agrícola, e há muitas oportunidades aí dentro. Acho que a gente pode citar, né, para quem está começando e para quem não conhece, o engenheiro ambiental, a gente tem uma resolução do CONFEA, que é a 477/2000, lá no artigo 2º, está lá regulamentando as atribuições do engenheiro ambiental. Aí ela chama uma outra resolução do CONFEA, a 218/73, lá tem as atribuições do engenheiro, que vai desde supervisionar, coordenar, orientações técnicas, né? A gente pode trabalhar também com estudo de viabilidade econômica, na parte de perícias, né? Projetos ambientais. Eu recomendo muito assim, na parte de outorga, de recursos hídricos, né? Então, assim, é um campo também bastante amplo. A gente sabe que a gestão dos recursos hídricos é bastante ampla, está ganhando aí
A gente está sofrendo com escassez, então a parte de outorgas está aí e estando atualizando. Para você ter uma ideia, eu trabalho no setor de geração de energia e recentemente a Agência Nacional de Água e Saneamento publicou uma resolução, que é a 188 de 2014, que fala do automonitoramento das outorgas, né? Do uso da água pelos usuários já regularizados, já outorgados. Então, aí, para quem tá nessa área, prestar atenção, tem que, a partir de algum, como que nós podemos dizer, de um range, de uma métrica lá, você já tem que começar a fazer esse automonitoramento, tá? Então, aí, abre o campo para o engenheiro ambiental. Na parte de restauração florestal, que eu trabalho, agora, 1º de julho, aí, saiu uma instrução normativa do IBAMA, fresquinha aí, do plano de recuperação de áreas degradadas, estou até lendo para me aperfeiçoar, porque eu trabalo com isso. Então, aí é um campo também que surge aí para o pessoal. Guilherme, deixa eu só... falar. Oi. Deixa eu até te interromper, só para a gente não esquecer, sobre restauração florestal, Guilherme, em áreas do Cerrado, por exemplo. Eu estou fazendo um curso, falta um módulo para terminar, e, Guilherme, aí eu te recomendo, e recomendo aos nossos ouvintes um curso excelente, gratuito, pelo Ministério do Meio Ambiente, né, pelo governo, com vídeos, apostilas, muito bom curso, e ele fala muito sobre, ele é mais voltado para o Cerrado, né, que o Cerrado tem uma importância imensa, a gente vai ver no curso. Eu vou só dar uma olhada se ainda tem como fazer inscrição, mas eu acho que sim, e inclusive para os nossos ouvintes eu coloco inclusive o link aqui no podcast nas nossas publicações nas redes sociais. Um curso excelente, Guilherme, que você comentou sobre áreas degradadas, né? O Brasil precisa disso, né? Para a gente fazer para a questão do carbono, da captura do carbono, tem que ter floresta, né, Guilherme? E se a gente não tiver essa capacidade, essa qualificação, então aí, pessoal, fica a dica. Tanto para os biólogos, né, que é o meu caso, para o engenheiro ambiental também, ter conhecimento sobre restauração florestal. E o que a gente fala também muito nessa parte de restauração, né, o Fernando, que não é simplesmente jogar a plantinha no chão ali e largar. A gente sabe que tem técnicas, manejos, você tem que ter um período de manutenção grande. E um item muito importante que eu já percebi nos projetos que eu implantei, né, que muitas vezes o pessoal, a gente não leva muito, é a questão do solo, né? Então, assim, talvez, às vezes compensa você parar, fazer uma análise adequada do solo, recuperar aquele solo antes de começar até o plantio. Implantar, né? Bem legal, isso aí. Antes de implantar, às vezes espera uns 6 meses, 8 meses, faz uma recuperação, você sabe muito bem, ainda mais, eu nunca trabalhei especificamente com projeto de restauração do Cerrado, mas aqui na Mata Atlântica, né? Sim. Mas sei das dificuldades de amigos que já implantaram no Cerrado, a dificuldade que é fazer um projeto de restauração do Cerrado, a dificuldade de produção de mudas, né, de espécies nativas do Cerrado, até achar viveiros que produzem espécies nativas do Cerrado é difícil, né? Então, assim, eu acho que assim, é um desafio muito grande, mas também surgem oportunidades, né? De aperfeiçoamento, né? E só para finalizar um pouquinho, que eu recomendo também, o pessoal sempre está se aproximando aí com inovações, tecnologias, que nem eu fiz um curso de pilotagem de drone, então, assim, ajuda muito em inspeções de campo, vistorias, você ganha um tempo muito, muito grande, otimiza muito o seu tempo, melhora a qualidade dos relatórios, né? E mexer também, assim, que eu falo que é com parte de geoprocessamento, GIS, né? Eu também fiz um curso de QGIS, que é o gratuito, não tem ArcGIS, mas, assim, excelente, né? Com a professora que eu fiz, excelente, assim, que é a professora Stephanie, excelente, me ajudou muito, uso até hoje, semanalmente estou trabalhando com mapas, assim, para compor o relatório. Então, assim, eu falo que são coisas que a gente tem que estar, não precisa desprender grandes recursos e a gente está sempre se atualizando, Fernando. Legal demais, viu? Os nossos ouvintes aí, é isso, ó. Você sai da faculdade, você tem uma lista de disciplinas, né, que você precisa fazer para você ser formado em engenheiro ambiental e de segurança. Geralmente, né, Guilherme? Eu acho que é bom até a gente explicar. Você faz engenheiro ambiental ou engenheiro civil, que seja,
Depois Isso, você se especializa em engenharia de segurança. Você não sai, não tem um segurança. curso de engenheiro de segurança, né? Não, Você precisa ser engenheiro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que biólogo, por exemplo, eu acho que não consegue fazer curso de engenharia ambiental não, de não. jeito. Você tem que ter o CREA, né? Exato. E com o CREA você consegue fazer engenharia de segurança. Não me lembro se o geógrafo pode. Geólogo eu sei que pode. Ah, O entendi. geólogo acho que pode fazer engenharia de segurança. Depois, algum geólogo que estiver ouvindo aí no podcast pode comentar depois, né, o Legal. Fernando? Pode mandar aí. Aqui é um bate-papo e depois, tanto eles podem absorver o conhecimento, como eles podem também trazer conhecimentos nos comentários e compartilhar, enfim. Mas era isso então, formei, mas eu ainda preciso me qualificar. Recente, Guilherme, eu fiz um curso também do QGIS. Aí, para quem vai atuar ou tem intenção de trabalhar com crédito de carbono, ter um mapa é fundamental para você entender o bioma, onde você vai pontuar a sua área que você quer manter, né, ou fazer o projeto de crédito de carbono. Então, é isso aí, QGIS e ArcGIS, né? Saber elaborar o Eu mapa. acho que nós fizemos com a mesma professora até que eu vi você postando. A Stephanie, Cara, é, excelente, uma didática muito boa mesmo. gostei dela. Eu já tinha feito um outro, Guilherme, mas eu acabei fazendo dela, que foi meio prático e até para os ouvintes saber, foi para um serviço meio que imediato ali, ela foi aula particular, muito bom. A gente já está recomendando. E ela já está no LinkedIn lá, Stephanie. Então, um curso muito bom. A gente precisa fazer. Então, entender um pouco de restauração florestal, eu já vou publicar aqui, Guilherme, para você, inclusive no particular, mas também para os nossos ouvintes, esse curso do Ministério do Meio Ambiente que iniciou agora em julho. Eu não sei se ainda tem inscrição, vou verificar. O curso é muito bom. Tem essa visão, Guilherme, de o tipo do bioma, que na verdade é cerrado, né? O tipo de mudas, plantios, semente, como plantar, o tipo da vegetação do cerrado é bem importante. Então é isso, pessoal, é qualificar, você forma engenheiro de ambiental, mas você precisa ao longo da sua carreira, quando você começar a atuar, a ver essas atividades interdisciplinares, que de repente você não viu aprofundado o mapa, restauração florestal. Guilherme, um assunto interessante aqui, porque a sustentabilidade é muito importante. Falando de recursos hídricos, Guilherme, assim, como é que você vê a atuação do engenheiro ambiental dentro desse processo de qualidade dos recursos naturais, que tem tudo a ver com a qualidade de vida? Como é que vocês atuam ali, ou se você atuou, ou se você já consegue falar para a gente, ó, a engenheiro ambiental ele pode atuar dessa forma para melhorar a qualidade da água, dos recursos naturais? Então, aí a gente pode atuar aí na água, solo, ar, né? E falando nisso, né, Na Guilherme? A flora, água, fundamental para a vida, né? Então, assim, a gente tem aí água, flora, solo, né? No ar, então abre esses 4 campos. É uma área mais do biólogo, a fauna, né, o Fernando? Aí é muito específico, mas conheço também alguns engenheiros que trabalham com fauna. Então, assim... Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Vamos passar aí na parte de recursos hídricos, o engenheiro ambiental pode atuar. Processos de licenciamento, de outorga de recursos hídricos, né? Captação superficial. O que é importante, eu deixo a dica para todos. Sempre estar atentando à legislação ambiental de cada estado, né? Há estados em que o engenheiro ambiental não pode emitir um ART nem para regularizar poço. Não estou falando de perfuração. Perfuração, projeto inicial, compete ao geólogo, ao engenheiro de minas. Não. Verdade. Estou falando de questões poços já perfurados que precisam ser regularizados, né? Isso. Tem estados que permitem, tem estados que não permitem. Tem estados que os processos são mais simples, são voltados mesmo à questão quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos. Outros já avaliam uma questão mais técnica, entra até numa questão mais de projeto. Então, assim, o que eu recomendo aí ao pessoal que quer trabalhar nessa área? Tem que entrar, ler a legislação estadual e ver o que pede, né? Eu já trabalhei com regularizações no estado de São Paulo bastante,
no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul, elas têm as suas nuances, né? Na parte de superficial, tenho amigos e conheço bastante engenheiros também que trabalham na parte de limnologia, qualidade de água, né? Água de reservatórios. A ANA, se eu não me engano, a Agência Nacional de Águas tem um curso muito bom aí, gratuito, fica aí sobre qualidade de água em reservatórios, tá? Então, abre esse campo de atuação. No setor energético que eu trabalho, a gente tem um especialista nessa área, ele é doutor na parte de limnologia e ictiologia, mas assim, é um campo também bastante amplo aí, então vai trabalhar com reservatório e qualidade de água, né? Na parte de emissões atmosféricas, trabalhei muito pouco, praticamente nunca trabalhei com emissões atmosféricas, né? Mas na faculdade, a gente sabe aí de amigos, você tem parte de modelagem, de dispersão de fumaças, tá? Aí acho que já são cursos mais específicos. Na parte de flora que eu atuo, são mais implantações, não são tanto monitoramento, né? Importante deixar bem claro para o pessoal, depois que você implanta, você tem que fazer os monitoramentos. E antes, você faz o diagnóstico para saber como está a área atual, e aí vai acompanhando. Então, assim, a gente tem que estar bem atualizado nessa área, nós falamos água, ar, solo. Aí na parte do solo, a minha monografia na faculdade foi sobre solo, né? O uso de lodo de esgoto na agricultura, né? Então, fiz uns experimentos na estufa lá na época da faculdade para saber o que era lixiviado pelo lodo de esgoto até determinadas profundidades do solo. Então, aí, eu acho que assim, tem um campo muito grande de atuação. E aí vem na parte da sustentabilidade, né? Hoje aí surgindo aí, né? Ganhou os noticiários, que é o ESG, e aí eu acho que abre um campo muito vasto, né? O engenheiro pode atuar aí desde emissões de gases de efeito estufa, escopo 1, 2, 3, né? Escopo 1, emissões diretas, escopo 2, emissões indiretas, né? E mais voltado à energia, e eu acho que um campo que vai crescer muito, que eu estou estudando e vendo, são os monitoramentos do escopo 3, né? Essas emissões indiretas aí. Como que as empresas estão avaliando isso? Eu acho que abre um leque para o engenheiro ambiental, né, de prestar serviços também para pequenas e médias empresas fazerem seus inventários, né? E fica uma dica aí. Verdade. Tá? Guilherme, abre um leque de oportunidades. É muito amplo, né? O curso muito amplo. Vocês atuam junto com o biólogo, em parceria, porque na verdade não são concorrentes, né? Tem coisas que o engenheiro entende mais aprofundado, tem coisas que o biólogo, como você falou, da fauna e flora, tem uma certa especialidade. Apesar de que eu, como biólogo, eu sou mais a parte da flora. A parte dos animais, não sou especialista, não tenho habilidade, né? Sendo bem sincero, a gente precisa saber se conhecer, né? Então, mas na parte da flora eu gosto muito. Eu acho que os meus seguidores aí das redes sociais vejam lá que eu gosto de solo, faço compostagem, planto, enfim, mas é isso. Então, os cursos, eles se complementam. Guilherme, a gente começou, você estava falando sobre sustentabilidade, aí eu queria só falar um pouquinho, rapidinho, sobre, assim, pessoal, é aquela coisa, né? Você forma e às vezes você tem um emprego, uma empresa, você é pago para isso, mas às vezes você é um consultor. Mas independente disso, não é o dinheiro e não porque o órgão ambiental pede, aquele momento, né, Guilherme, que você tem aquela satisfação de dizer, ó, eu estou fazendo isso porque a legislação pede também, mas é a satisfação de profissional, de como a gente estava falando da água de qualidade, você, né, ajudar a que esse poço, essa empresa tenha uma água legalizada, um poço legal, com outorga, com todo o controle de captação, de dosador de cloro para ver a qualidade da água, do temporizador, do orímetro, né? 100% legalizado seu poço. Se não for, vocês são habilitados para isso, para regularizar um poço não regularizado, mas é aquela satisfação, ó, a minha profissão, meu dia a dia faz com que eu consiga instruir empresas, consultoria, onde eu estiver trabalhando, para que esse poço capta a quantidade correta, o volume outorgado, a água tenha de qualidade, o meu poço esteja protegido. Então, é aquela questão. Mas é um assunto interessante que eu queria falar com você, para você falar um pouco para a gente, Guilherme, no assunto resíduos. Você começou a falar sobre
sobre Tá, vamos lá. efluentes, né? Você começou a falar sobre efluentes, e aí, para os ouvintes já sabem disso. Para quem não sabe, a gente tem uma política, né? Política de resíduos sólidos, ela demorou para ser implantada, mas enfim, ela começou. Ela é de 2010 e ela disse: ó, daqui a 4 anos, de vez em quando eu repito isso nos meus diálogos, daqui a 4 anos, ou seja, em 2014, não há para haver mais lixões céu aberto em todo o Brasil. Isso não aconteceu. Né, Guilherme? Pensando bem, essa lei de agosto. Estamos em julho, para quem estiver ouvindo o podcast, em julho de 2024. Em agosto vai fazer 10 anos. E, pessoal, sabia que ainda existe cerca de 3.000 lixões espalhados pelo Brasil? E aí, quando o lixão está espalhado pelo Brasil, né, Guilherme, ao longo de diversos municípios, os lixos estão emitindo gases. E sabia também, pessoal, que cerca de 5% do carbono emitido é proveniente desses metano, daquela decomposição? E aí vem a perguntinha, Guilherme: como um engenheiro ambiental, como a engenharia, talvez você já tenha alguma participação em algum momento, tem feito ou tem possibilidades de nos ajudar com soluções aí, instalação de biogás, uma ET bem estruturada? Como é que tem sido aí? Então, Como é que você vê essa questão, Guilherme? eu trabalhei regularizando, né, ampliações de pequenos aterros, né, até 10 toneladas dias, não eram grandes aterros, tá? Mas assim, você tem todo o aspecto aí, todo o processo, o rito de licenciamento normal de ampliação, desde sondagem, topografia, análise de água, né? Então, assim, não é um trabalho fácil mesmo em ampliações. E como que a gente pode atuar aí, né? Eu acho que a gente, vamos lá, podemos atuar de diversas maneiras. Uma maneira, entender que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai estar sempre, estará junto aí com a questão da sustentabilidade, ou seja, ela vai ser uma ferramenta aí no processo de mitigação dos riscos socioambientais. Eu vou usar ela para mitigar os riscos socioambientais da minha companhia. Então, assim, qual que é uma atuação grande que eu acho que o engenheiro ambiental tem também? Dentro dessa parte. As autorizações ambientais que os estados têm, o governo federal já lançou um modo, que é o CINIR, né, é o CINIR, se eu não estou enganado, é o CINIR, para movimentação de resíduos, né, que você faz o manifesto de transporte de resíduos. Isso. Aí está um campo muito aberto aí, pessoal, para consultorias, né? As empresas precisam declarar onde elas estão mandando o seu resíduo, como que elas estão movimentando. Se ela sai do ponto A ao ponto B, você tem que ter um manifesto. Para onde você está levando, onde você está destinando o seu resíduo adequadamente, né? Não estou jogando em qualquer lugar, né? É um tema delicado, mas saiu uma reportagem há pouco tempo e eu sempre fiquei com isso, né? Aconteceu agora no Rio Grande do Sul, aquele fato aí das enchentes, ou seja, uma quantidade enorme de resíduo foi gerada. E aí a gente tem que lembrar, a gente viu que as mudanças climáticas aí, não vou dizer, tá? A gente viu que essa chuva aí ocasionou essas enchentes e agora? E o que depois que passou, onde vai esses resíduos? Aí a gente vem essa preocupação, né? Parte dos resíduos. Então a gente viu que já tem um aterro lá, pelo menos na reportagem, a fonte era que esses resíduos vão ser destinados a um aterro em Gravataí, que vai tem tratar, chance de segregar um pouco. Vai segregar e o restante vai ser destinado, né? Mas não adianta, vai para um aterro no final, né, Guilherme? Vai para o aterro final, né? Então, assim, essa parte de autorizações, né? Só voltando um pouco, né? Então, assim, é um campo aí, né? No estado de São Paulo, a gente tem o certificado de movimentação de resíduos de interesses ambientais, que é o CADRE, que a gente chama. Alguns estados têm as autorizações ambientais, algumas são vinculadas às licenças ou não. E como que a gente pode atuar? Também podemos estudar aí, falei lá no começo, projetos de viabilidade técnica. Peraí, aonde eu vou mandar o meu resíduo? Vamos lembrar que a gente tem aí economia circular, nós já temos uma política de logística reversa, temos uma política aí que veio de reciclagem. Então, ou seja, nós podemos fazer projetos dentro das nossas empresas. Como que a gente está tratando esse resíduo? Como que a gente está destinando? Então, mas vamos começar do começo, da segregação, né? Do acondicionamento, do armazenamento até a sua destinação. Só que aí tem um ponto mais importante aí, né, antes de a gente começar esse ponto, que é o ponto da educação ambiental.
Exato. Eu não vou conseguir implantar essas ações sem fazer educação ambiental, sem conscientizar os funcionários, sem conscientizar a população, né? Então a gente tem que ter uma educação ambiental forte. E antes da educação ambiental, a gente precisa ter uma educação forte, né, Fernando? Já entrou em outro Então, assim, ramo, né? são Educação legais, ambiental, Você viu que a gente vai, né? A gente estava começando na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas para algumas práticas dela serem implantadas, a gente precisa trabalhar com educação. Então, aí vem a educação ambiental nas empresas, nas comunidades, para que isso ocorra. A empresa que eu trabalho uns 3, 4 anos atrás, ela incentivou um projeto aqui numa cidade da região, e que eles colocaram, deixa eu lembrar o nome, como que chama? Eles colocaram tipo as boias de contenção no corpo no hídrico. rio, eu sei, que coleta, que ajuda a separar o resíduo. Isso, surgiu agora o nome. O nome não apareceu, né? É uns negócios, Mas, baias de assim, cara, contenção. muito legal essas cordas de contenção, feito com materiais recicláveis, menos o cabo de aço. Isso. E eles colocaram no afluente, numa cidade aqui que desaguava num rio principal, e depois eu encontrei a pessoa aí da prefeitura, conversei com ele, falou: Guilherme, recolheu muito. E esses materiais depois iam para reciclagem. Legal. Então, assim, né, eu acho que tem na parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí a gente tem a parte do gás, né, do biogás. Hoje os projetos já estão saindo aí de aterros para recuperar esse gás e transformar em energia. Isso. Tá? E aí aqueles que não têm, né, surgem uma oportunidade também para os engenheiros aí. É bem legal. E aí a engenharia ajuda muito nesse sentido, porque assim, o biólogo ele tem a visão mais de sustentabilidade também, mas para projetos aí vai mais do questão de engenharia, né, de máquinas e tudo mais. Ô, Guilherme, nosso tempo tá meio que encerrando aqui, mas eu queria só fazer um adentro falando aí ainda de resíduo. Estou em contato com um consultor e ele tem uma proposta interessante. Não vou abrir, né? Porque a proposta é interessante, então, né? Mas ele consegue dar um destino, Guilherme, muito adequado para o resíduo sólido que vá para aterro. É claro, a gente quer entender que as prefeituras, as empresas segregam, então só mandam para aterro, que é realmente um refúgio que ainda você não consegue dar um destino legal, fazer ele virar igual a natureza, né? Tudo se cria. Como é que é? Nada se cria, tudo se transforma. Então não pode perder. Então ele consegue fazer energia, claro que já sabia disso, né? Mas eu vou falar só uma palavrinha porque é meio que um segredo. Hidrogênio verde. Bem legal. Então você deixa de transportar, que é custo de transporte, você deixa de manter esse resíduo lá no aterro e até de incinerar, transformar em energia. Aí, ó, biólogo, mas já estou falando coisa de engenharia, Guilherme. E é interessante porque assim, o Brasil não tem, acho que se eu não me engano, não há plantas de recuperação energética, né, através de resíduos, né? É bem interessante. Assim, transformar o lixo em energia. Eu fico no interior de São Paulo, aqui próximo a Bauru aqui e tal, e tem um projeto aí de uma união dos municípios que acho que deve sair um dos primeiros centros de recuperação energética, né, através do de lixo, resíduos, né? De resíduos sólidos. Que a política pede para fazer tipo como se eles fizessem um consórcio de um aterro entre os pequenos municípios, para não fazer um aterro em cada município, faz um consórcio e eles levam para lá. Mas é como a que a gente estava falando, né, Guilherme? É preciso colocar engenharia para trabalhar sobre isso, assim, engenheiros ambientais, e de produção, enfim, para que, assim, um aterro sanitário devidamente coleta o seu gás, coleta o seu efluente, mas por que ir para o aterro? Porque antes disso não gerar um biogás, uma energia interessante. Fica aí a dica. Ô Guilherme, nosso tempo está finalizando e tem muito assunto. Eu espero que esse assunto que a gente conversou aqui, né, o Guilherme, com seu conhecimento, tenha ajudado os nossos ouvintes do Lelis Cash, né, aí pelas redes sociais. Guilherme, se você poderia deixar para nós aí, para os ouvintes, para os profissionais, qualquer ouvinte aí do podcast, uma mensagem final. Pode ser falando da engenharia, da sustentabilidade, do ESG, o que você acha mais interessante? O que eu
gosto de deixar de mensagem assim, né, para todos aí os profissionais, que a gente, primeiro, não desistam. A gente sabe que não é fácil, o trabalho é árduo, mas assim, pessoal, não desistam, estejam sempre se atualizando, estejam sempre, né, estudando, vendo aí. É que eu falei, há muito curso bom, grátis. Você tem o ENAP, você tem o Senar, você tem o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente estava, o IBAMA estava com o curso do Sinaflor, de DOF eu cheguei a fazer, então assim, tem muita coisa, muito. Vamos usar a internet aí também para as coisas boas, para se aperfeiçoar. E o que eu falo é o conhecimento, pessoal. Transmitam, não tenham medo de transmitir conhecimento, né? Eu falo que quando a gente transmite, a gente aprende mais e mais. Não estou falando para a gente sair as nossas ideias, sair distribuindo, não, calma, porque também a gente trabalha com consultoria, você tem que ter uma estratégia, não. Lógico. Quando eu falo conhecimento, assim, às vezes você tem alguém que está com uma dificuldade, não custa ajudar o colega. Legal. Né? Não custa ajudar na empresa, fora da empresa, né? Eu acho que essa empatia a gente tem que ter, né? Transmitir esses conhecimentos. Lembrando, pessoal, não estou falando para vender consultoria de graça, não. Eu sei. As ideias, as boas novidades, a gente guarda e tenta desenvolver, tirar do papel, né, que todo mundo tem. Então, acho que esse é um recado que eu deixo aí para todos, tá? Não desistirem, continuarem aí na luta e sempre estar se atualizando. A gente tem que se atualizar. E o Guilherme, eu posso colocar aqui o link do seu LinkedIn aqui no podcast? Podemos compartilhar nas redes sociais? Pode, e assim, meu LinkedIn está ali, se alguém quiser me chamar, Guilherme, estou com uma dúvida num assunto, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, gente. Legal. Entendeu? Eu acho que a gente aprende duas vezes quando a gente transmite conhecimento. Então, muito bom. Em nome aí do Lelis Cash, eu te agradeço por ter aceitado o convite, estar falando com a gente aqui. Eu acho que esse bate-papo é interessante, né? Às vezes a pessoa sabe que o Guilherme é um engenheiro ambiental, que o Fernando é um biólogo, né? Já estava atuando na área de meio ambiente, no momento não. Mas enfim, eu acho que nesse momento, né, de que quem está dentro, está atuando, já tem uma experiência profissional, é muito importante, né? O amor pela profissão, compartilhar esse conhecimento. Então eu te agradeço, Guilherme. E muito obrigado. E a todos os ouvintes do podcast, até o próximo episódio com a despedida do Guilherme. Eu que agradeço aí a todos os ouvintes e agradeço, Fernando, pela oportunidade. Fizemos um curso há 2 anos atrás juntos e a gente sempre mandei conversas pelo LinkedIn. Isso que é legal, né? Legal. Não se perde do contato. Network, amizade e compartilhar conhecimento. A todos um abraço e até o próximo episódio. Um abraço. Olá, muito obrigado por ouvir esse episódio. Um abraço e até o próximo.